por aparecimento divino de Shri Baladeva, Shri Balarama, que é raro. Que é muito raro, né? A gente tem uma lua azul, né? Então, esse dia, né, especialmente, nós temos uma sequência, né, agora de festivais, né, ao longo desses próximos dias, semanas e meses, né? Nós temos aí o aparecimento hoje de Shri Baladeva, né, Balarama. Depois, dia 7, teremos aí o aparecimento de Amastami, né, o aparecimento de Sr. Krishna. E mais adiante, o aparecimento de Srimati Radharani, né? Vamos falar um pouco disso também. Krishna, Prabhupada, o aparecimento de Prabhupada, logo após o 7 de setembro, dia 8 de setembro. Então, datas muito auspiciosas, muito importantes para que todos nós possamos cada vez mais desenvolvermos assim um apego a essas grandes personalidades, né? E assim desenvolvemos assim algum afeto, né, pelo serviço devocional, né, pelo cantar do Santo Nome e todas essas coisas que nos ligam ao mundo espiritual. Então hoje é um dia desse, né? Todos nós, né, estamos voltados a ler, né, ouvir, né, cantar, meditar sobre essa grande personalidade, o Sr. Balarama. Sr. Balarama, né, esse nome, né, primeiro de tudo, Bala, né, significa força, né? Como Krishna diz no Bhagavad Gita, no sétimo capítulo, no verso 11, Balam Balavatam Chaham. Então esse Balam Balavatam, né? Eu sou a força dos fortes, né? Shri Prabhupada diz que esse Bala, essa força, não é a força física, por assim dizer, né? E sim a força espiritual, né? É a força espiritual, a força física. O Prabhupada dá um exemplo muito bem bom, né? A pessoa pode ser muito forte, muito forte, você é a pessoa mais forte do mundo, né? Mas se o espírito, né, a alma, ela sai, a pessoa desfalece, né? Então a força está no espírito, né? A força espiritual, Bala, né? Balam Balavatam Chaham, eu sou a força dos fortes, né? Desprovida de desejo, né? Então, Balarama, esse Rama dessa palavra Rama, né? Essa Mahamantra, né? É a fonte de toda, como se fosse a fonte de todo prazer, né? A fonte de todo prazer, né? Então, Mahamantra, ele é justamente isso que nós estamos falando, né? Hare, né? Que é Hara, né? Haduni, que é Srimati Radharani. Krishna, né? Seu Supremo. E Rama, essa fonte de todo prazer, né? Então, Shri Prabhupada também diz, os acharyas dizem, né? É Sat Chit Ananda, né? Eternidade, pleno conhecimento e bem-aventurança. Esse Sat é o próprio Balarama, Bala, Gyana e Kriya, como Sat Chit Ananda. Então, Bala, né? Essa força, né? Esse Sat, né? É a potencialidade, toda a potencialidade da existência, né? É a eternidade, né? Esse Sat, é Bala. E você tem Sit, né? Como a totalidade da consciência, o conhecimento Gyana. E você tem Hari, né? Você tem Ananda como o êxtase espiritual, como Kriya, como Srimati Radharani. Então você tem Sat Chit Ananda, Balarama, Krishna e Srimati Radharani. Você tem esses três aspectos que nos conduzem à realização espiritual. Então, Balarama, se vamos dizer assim, quem é Balarama? Ele é a primeira expansão de Krishna, né? Nós podemos dizer assim, mas teve um tempo que ele se expandiu? Não, é eternamente. Ele é uma expansão em suas qualidades, né? Ele é não diferente de Krishna. Ele é o próprio Vishnu Tattva. Ele é a verdade absoluta. Ele também é Deus. Ele também é a suprema personalidade de Deus. Então, esses três, Balarama, Krishna e Srimati Radharani. Srimati Radharani é Shakti, né? Radharani Shakti. Mas Balarama, ele é a primeira expansão
de Krishna, né? Então temos aqui Krishna. Então logo vem Balarama. De Balarama vem primeiro Chartavyuha, que são as expansões plenárias, né? Você tem Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha. E desse Sankarsana, desse primeiro Sankarsana que vem de Balarama, de Rama, você tem Narayana. Então imagina, Narayana é uma expansão de Balarama em Vaikuntha, no mundo espiritual. E desse Narayana vem o segundo Chartavyuha. Você tem novamente Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha. E desse Sankarsana se manifesta nesse mundo, né? Você tem Karuna da Kashai Vishnu, Garbo da Kashai Vishnu e Kishira da Kashai Vishnu. Desculpe estar falando muitos nomes assim, mas é só para exemplificar, né, a potencialidade de Balarama. Então nesse mundo você tem Karuna da Kashai Vishnu, Garbo da Kashai Vishnu, de onde surge o seu Brahma, que cria todo esse universo. E você tem Kishira da Kashai Vishnu, de onde vem todos os avatares. Então imagina, de Baladeva é fonte de todos os avatares, né? E no Jayavadharma, que a Haridash vai fazer uma leitura muito boa no YouTube, o Jayavadharma, ele diz, Bhaktivinoda Thakura diz que de Shri Baladeva em Goloka Vrindavana se expandem, né? Se emanam uma totalidade de divas que servem a Krishna. E em Vaikuntha Sankarsana, que é a segunda expansão de Balarama, você tem toda... Esses são divas que são associados eternos, né? Eles nunca estiveram nesse mundo, né? Vem a segunda, ele expande muitas e muitas divas para servir os planetas Vaikuntha, servir a Vishnu, servir a Narayana. Então imagina, Balarama, ele é a totalidade da existência, né? Dele emanam tantas almas para servir ao serviço do Senhor Krishna, ao serviço do Senhor Vishnu, ao serviço de Narayana. Então, assim, Balarama, olha a grandiosidade que é Balarama, né? Mas quando ele surge nesse mundo, ele se torna servo de Krishna, né? Isso que é incrível. Então, existe, assim, duas histórias, né? No Srimad Bhagavatam, nós temos, conta-se, né, o aparecimento de Balarama, né, no 10º canto do Srimad Bhagavatam. Mas existe uma forma, Jiva Goswami, no Gopala Champu, ele expande mais ainda esse passatempo, né? E ele se torna muito mais, assim, doce, né? Madura, muito mais doce. Então, no Gopala Champu, Jiva Goswami, ele conta, assim, sobre o aparecimento de Balarama, né? Primeiro ele fala de Palmanas, que é a avó de Madhumangala, que é um vaqueirinho, né? Então diz que Paunamasi, essa avó de Madhumangala, um dia ela aparece, ela leva Madhumangala para Vrindavana, para Vraja, e ela era de outra cidade. Então quando ela entra em Vraja, né, a terra do Senhor Krishna, Vrindavana, as pessoas ficam assim muito admiradas, né? Que ela começa a contar assim muitas, como se fossem profecias, né? Ela começa a falar, ela fala coisas assim como, ela fala assim: nossa, eu vim de Goloka Vrindavana, eu vim da Vrindavana espiritual, eu vim aqui amando do Senhor, né? E eu vim para cá porque aqui vai nascer uma grande personalidade espiritual, né? E ela diz assim: eu tive um sonho, né? Purnamasi diz: eu tive um sonho, né? Ela é a grande avó, né? É a grande conselheira em Vrindavana. Quando as gopis, né, se aproximam dela, ela querendo se casar com Krishna, né? Ela dá um mantra de Katyayani, porque Purnamasi é Purnamasi Yogamaya, né? Isso é um assunto mais dele, assim, um pouco mais profundo. Mas ela dá um mantra para que as gopis, as vaqueirinhas de Vrindavana, possam adorar Katyayani para ter Krishna como um esposo, né? Mas essa Purnamasi, quando ela entra em Vrindavana, em Vraja, ela, na assembleia dos vaqueiros de Nanda Maharaj, do pai de Krishna,
ela diz assim: eu tive um sonho com a deusa dos Vedas, eu tive um sonho com ela, e ela mencionou o nome Krishna, ela mencionou esse nome, e eu vejo que uma grande personalidade espiritual vai aparecer aqui em Vrindavan. E os habitantes de Vrindavan, eles ficam assim, em êxtase, né? Eles pensam assim: nossa, então olha isso aqui, a nossa terra de Vrindavan, esses pastos, essas florestas, é um lugar sagrado então, né? Vai nascer alguém aqui, uma personalidade espiritual muito importante, esse nome Krishna, é um nome muito belo, nossa, eles ficam assim, tudo entusiasmados, né? Eles falam: vai nascer aonde, né? Não quero saber, né? E nisso, né, lá na cidade vizinha, Mathura, né, ali já está acontecendo um conflito, né? Enquanto Vrindavan, todo mundo alegre, feliz, lá em Mathura tinha um conflito, né? Porque ali Kansa, né, o malévolo Kansa, né, irmão de Devaki, ele aprisiona a própria irmã, né? Isso vai ser contado jamais, mas vamos falar assim por alto. Então, lá Kansa mantém sua irmã e Vasudeva, Devaki e Vasudeva, no cárcere, né? Porque ele ouviu uma voz do céu que diz que o 8º filho de sua irmã iria o aniquilar, né? Então ele fica apavorado e aprisiona a sua irmã e seu esposo Vasudeva. Só que Vasudeva tinha outras esposas, e uma dessas outras esposas é Rohini. E essa Rohini, ela tinha livre acesso, ela não estava prisioneira, né? Ela não estava prisioneira, era Vasudeva e Devaki, e ela ia visitar, né? Então, nesse cárcere, ela começa a ouvir, né, aqueles anúncios de Kansa, né, que ele virou um verdadeiro terror, né, para Mathura, né? E ela fica muito pesada, ela fica muito assustada e fala para Vasudeva: nossa, eu vou ficar aqui, né? Isso vai sobrar para todo mundo aqui, né? Todo mundo que tem alguma relação com Deva que vai acabar sobrando. Eu estou grávida, né? Então Vasudeva, ele vê a urgência daquele pedido de Rohini e fala assim: então você vá para casa de Nanda Maharaj em Vrindavan. Lá em Vrindavan está todo mundo feliz, né? Aqui vai aparecer uma grande personalidade. Em Mathura todo mundo muito apreensivo. Então, quando chega a noite, né, de um determinado dia, ela é colocada em cima de um cavalo e entra em Vrindavan à noite, né? E quando ela chega, né, ela vai secretamente para Vrindavan. Quando as pessoas, né, veem que Rohini chegou em Vrindavan, elas veem aquilo como se fosse um presságio, né? Olha só como as coisas estão acontecendo, né? Uma coisa importante vai acontecer aqui em nossa terra, em Vrindavan, né? Olha, essa personalidade também chegou aqui a cavalo, secretamente. Tem um mistério aí, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Então, quando o Rohini chega, ela vai ficar na casa de Nanda Maharaj. Nanda Maharaj é primo de Vasudeva, né? Primo de Vasudeva. Então, ela fica na casa de Nanda Maharaj, né? E a Yashoda, e ela já estava grávida de 7 meses nessa época. E quando ela encontra, né, com Mãe Yashoda, Rohini e Mãe Yashoda se encontram, é um encontro tão amoroso que dizem, né, no Gopala Champu diz que elas duas começaram a fluir, né, como se fosse Ganges e Yamuna juntos, fluindo juntos, né? Elas se abraçam, né? Elas viram irmãs, né? Então, quando acontece, eu passo a questão mística da transferência daquele 7º filho que está no ventre de Devaki, né, lá no cárcere, em Mathura, para o ventre de Rohini. Rohini já está grávida. E é dito que Rohini está grávida de Sankarsana, da segunda expansão, né, do Chaturvyuha. Ela está grávida de Sankarsana. Olha que incrível. Quando Yogamaya, a pedido de Krishna, transfere
do ventre de Devaki, né? Está grávida do 7º filho, para o ventre de Rohini, é dito que ali fundiu-se, né? Então Balarama, né? Ele se fundiu com Sakashana, né? Então ali alguma coisa acontece, né? Eles se fundem numa personalidade só. Depois isso tem outros aspectos, né? A gente pode analisar adiante, né? Então, para não resumir assim a história, né? Então Devaki, ela é quando Balarama, ele sai do ventre de Devaki, né? É como Devaki tivesse sofrido um aborto, né? Ela não sabe direito o que aconteceu, né? Então Yogamaya transfere para o ventre de Rohini. E Rohini, incrível, ela já está grávida há 7 meses, mas ela fica mais 7 meses. Ela fica mais 7 meses grávida. Então ela fica um total de 14 meses grávida, né? E isso é incrível. Então mas é muito para coincidir com o nascimento também auspicioso de Krishna, né? Então nesse dia auspicioso, quando Rohini, quando nasce sob Balarama, né? Então acontece coisas incríveis em Vrindavan, né? E tudo se torna muito belo, muito espiritual, tudo se torna espiritual, porque Balarama é a força da existência, né? Ele é Bala, ele é a força de toda a existência espiritual. Então, quando surge Balarama do ventre de Rohini, tudo se torna tão atrativo, né? Tão belo. Os sábios, né? os semideuses vão ali, né? E verter orações para Balarama, porque o Bhagavatam não fala do nascimento de Balarama, né? Fala do nascimento de Krishna, né? Mas o Gopalachandra expande isso, né? Os Goswamis expande isso, mais e mais e mais e mais. Então, quando Rohini tem o Sobarama, nasce ali, né? Todos ficam muito contentes, mas acontece algo, né? Parece que ficou um clima triste quando Balarama nasce. O Gopalachandra fala isso, porque está faltando algo, né? Porque Balarama, quando ele está em Vrindavan, né? Ele é a própria força, ele tem 3 aspectos de humor para com Krishna, para com seu irmão, né? Para com Krishna. Ele tem um aspecto de Dasya Rasa, né? No humor de servo, servidão. Ele tem Sakya Rasa, o humor de amizade. Ele é o melhor amigo de Krishna. E Vatsalya Rasa, porque ele é o irmão de Krishna, ele tem um parentesco com Krishna. Mas quando ele está em Vrindavan, esse Sakya Rasa, o humor de amizade com Krishna, ele se torna proeminente, né? E os 2 outros humores, Dasya Rasa e Vatsalya Rasa, o humor de servo e o humor de parentesco, eles servem de suporte para Sakya Rasa. E quando o Balarama ele sai, né, de Vrindavan e vai lá para Dwaraka, então o que prevalece é o humor de Dasya Rasa. E o humor de Vatsalya Rasa, de um irmão, e o humor de amizade tornam-se apoios, né, para o humor de servidão, de Dasya Rasa. Então essa é a diferença, mais ou menos, do sentimento por trás de cada lugar onde Balarama fica, né, com relação a Krishna. Então, quando ele está em Vrindavan, Krishna é o melhor amigo, Balarama é o melhor amigo de Krishna. No Bhagavatam diz, eles correm pela floresta de mãos dadas, né? Olha que incrível, né? Os 2 correm de mãos dadas, os 2 vaqueirinhos, né? Eles são tão unidos. E Balarama, ele está ali para servir, mas ele é o melhor amigo de Krishna, ele faz tudo por Krishna. Então, assim como Nityananda, né? Nityananda é a encarnação, ele é o próprio Balarama também há 500 anos, e ele vem para servir a Chaitanya Mahaprabhu. Assim como na encarnação de Ramachandra, né? Tão famosa também, Lakshmana, ele também serve ao seu irmão Ramachandra. Então ele está sempre servindo, né? Isso é maravilhoso. Então, em Vrindavan, ele está servindo. Existe no Bhagavatam, no 10º canto,
no 15º capítulo do 10º canto do Srimad Bhagavatam, ali é o capítulo de glorificação a Shri Balarama, Shri Baladeva, né? Porque o próprio Krishna, né? O próprio Senhor Supremo, Swayam Bhagavan, ele vai lhe glorificar a Balarama. E isso é maravilhoso, né? Então, quando Krishna e Balarama estão correndo de mãos dadas por Vrindavan, né? Eles têm ali a idade, né? Entre 6 e 10 anos. Eles estão correndo pela floresta de Vrindavan. Então ali, Krishna vê que as árvores estão floridas, elas estão se curvando, os galhos das árvores estão se curvando e tocando seus pés. Mas Krishna fala, ele começa a falar para os vaqueirinhos, né, de Vrindavana. Ele fala assim: olha, veja só como as árvores tão floridas, elas estão se curvando aos pés do meu irmão. Elas estão se curvando aos pés de Balarama. Com certeza, elas estão fazendo isso no humor de... Ele fala, usa a palavra tama. Ele fala assim, elas estão querendo, porque elas nasceram como árvores, elas estão querendo que Balarama afaste tama, afaste a ignorância, para que elas na próxima vida nasçam como vaqueirinhos. E Krishna diz mais, né? Ele diz assim: olha, as abelhas, elas estão glorificando o seu Balarama, né? Estão tendo orações. E os cucos, como os Vedas personificados, estão fazendo orações védicas a Balarama. Então, nesse capítulo 15, o Senhor Krishna exalta uma posição muito importante que nós temos que lembrar sempre de quem é o Senhor Balarama. Ele é o próprio, ele é o Guru, Adiguru, ele é o Guru original, né? É aquele que remove, então, a ignorância. Krishna diz isso, né? É aquele que é glorificado por orações seletas, né? O Guru é aquele que só fala de acordo com o que está nos Vedas, né? Tem outros passatempos que exaltam essa posição, né? Como o Balarama, como o Guru original. Então, como o passatempo de Dhenukasura, né? Quando os vaqueirinhos de Vrindavan, eles estão assim, eles viram para Krishna e Balarama, né? Eles falam assim: ó, Krishna e Balarama, existe um local, Talavana, uma floresta aqui em Vrindavan, onde tem umas frutas maravilhosas, né? Tem umas frutas aqui nesse local deliciosas, né? Muito típicas desse local, só tem esse local, em Talavana. Só que tem um problema. Nessa floresta existem alguns asnos, né? Existe o rei dos asnos, né? Dos burros, que é Dhenukasura. E ele não deixa ninguém entrar nessa floresta, ele domina essa floresta específica, né? Mas nós queremos muito saborear essa fruta, né? E Krishna e Balarama sorriem, né? Eles vão, né? Tudo bem, vamos lá, vamos ver o que acontece. E quando eles chegam nessa floresta, eles começam a sacudir as árvores, né? Parece sacudir as árvores para cair os frutos, estavam querendo tanto, né? E nisso Dhenukasura ouve, né? Esse asno, esse burro ouve, né? Ele era muito poderoso, né? Dominava essa floresta com outros associados, né? E é engraçado que também tem a mesma conotação, né? A gente chama aqui esse animal de burro, né? Como a gente chama as pessoas de burro, né? Botam orelha de burro, né? E tem a mesma conotação lá nessa época, né? E esses asnos, né? Ele vem correndo do Dhenukasura e ele dá um coice no peito de Balarama, né? E Balarama cai ali, né? Como se ele não fosse a força dos fortes, né? Balam, Balavatam, Aham, Chaham, né? É um passatempo, né? Mas aí eles levantam, né? Seu Balarama levanta e novamente Dhenukasura se arma para dar outro coice. E nisso Balarama pega as patas traseiras do asno, né? E joga em cima de uma palmeira. Essa palmeira se quebra e ele cai desfalecido.
E os acharyas dizem, né, que esse é um exemplo muito bom, né? Que esse Devakasura, ele representa a ignorância também. Né? Ele representa toda essa asnice, né, que nós temos, toda essa ignorância, né? Essa burrice que nós temos. E enxergar as coisas erradas, né, as coisas de maneira incorreta. Então Balarama se põe na posição do guru, né, espiritual, né, que afasta toda a ignorância, né, do coração dos devotos. Né. Existe outro passatempo, Pralambasura também. Esse Pralamba, ele se disfarçou certa vez de vaqueirinho de Vrindavan. Né. Existia uma certa competição, né, os vaqueirinhos estavam sempre brincando, né, vários tipos de brincadeira. Existe uma brincadeira que eles guerreavam uns com os outros, né, um ficava de frente para o outro, um grupo de frente para o outro e um guerreava contra o outro. E quem perdesse essa batalha, né, era obrigado a carregar o outro, né, nos ombros. E esse Pralambasura, ele se colocou na frente de Balarama. Ele pensou que o Balarama fosse o mais fraco. Mas assim, Krishna, porque ele foi amando de Kansa, né? Muitos foram amando de Kansa para derrotar Krishna. E ele pensou assim, Krishna é o todo-poderoso, né? Mas Balarama não deve ser. Balarama deve ser o mais fraco que Krishna. Eu vou derrotar Balarama e Krishna vai ficar muito abalado porque o seu irmão foi derrotado. E isso vai fazer com que psicologicamente Krishna fique abalado e eu consiga ter um melhor sucesso. Então aconteceu tudo isso. O grupo de Pralamba foi o vitorioso e ele estava de frente para Balarama. Balarama foi carregado foi ao contrário, né? O Pralambasura ficou no grupo e Balarama teve que ser carregado por Pralambasura, né? Pralambasura foi o grupo derrotado. E Pralambasura começou a correr, levando Balarama nas costas para um lugar afastado. Eu falei assim, eu vou lá eliminá-lo e na volta eu pego o Krishna. Só que Balarama, ele sabia, né? Ele também é a suprema personalidade de Deus, ele conhece tudo. Ele sabia da falsidade, porque ele logo viu que ele era um vaqueirinho disfarçado, estava todo desajeitado. Né? E ele, no ombro ali de Pralambasura, começou a ficar pesado com todos os universos materiais, né? Tão pesado como todos os planetas, né? Porque Balarama, como Sankarsana, né? A serpente, né? De 1000 capelos, né? Essa serpente que glorifica, está sempre glorificando, servindo a Vishnu, servindo a Krishna. Ele sustenta todos os planetas, todos os universos, por isso que ele é a força dos fortes, né? Ele é a força espiritual. Quando Krishna nasce, né, é ele que, quando está chovendo, né, é ele que aparece na Sankarsana, né, Balarama, para não deixar, ele parece como um guarda-chuva, né, para não deixar que Krishna possa se molhar. Né. Então, esse Sankarsana, Balarama, é a força dos fortes, né, então ele começou a pesar nos ombros de Pralambasura, e Pralambasura não aguentou, né. Despedaçado ali, né, pelo peso. Né? Então, é dito também, os acharyas dizem que esse é um exemplo também muito bom do Balarama como mestre espiritual, como Adiguru, porque ele afasta essa falsidade, né, que tem no coração dos discípulos. Né? Porque às vezes você está um pouco dividido, né? Às vezes você está confuso com certas coisas. E também a falsidade, afasta falsos gurus, né? Falsos gurus também são afastados, né? Isso é um exemplo muito bom. O Pralambasura estava disfarçado, né? Ele não era a pessoa, ele estava ali falsamente, era um falso vaqueirinho, né? Existe um terceiro passatempo que exemplifica muito bem isso. Quando a batalha de Kurukshetra vai começar, né? Bhagavad Gita, né? Vai começar, né? Então Balarama, ele ficou dividido, né? Como ele tinha muita amizade com um grupo dos Kurus, principalmente com Duryodhana, assim como ele tem também toda a sua parcialidade com os Pandavas, com Krishna, né? Então ele fica dividido, ele não consegue tomar um lado, né, na batalha, né? Então ele falou assim, eu vou
ficar neutro. Então, para evitar qualquer coisa, eu vou partir em peregrinação, né? Assim como Nityananda, por 500 anos, também parte em peregrinação, né? Aos 12 anos de idade. Balarama, ele não quer participar, não quer nem ver a guerra, né? Ele se afasta, né? Ele parte em peregrinação. E em algum desses locais de peregrinação, ele encontra um grupo de sábios, né? Agora não sei se será Misharama ou Varanasi, mas ele encontra um grupo de grandes sábios, né? No meio desses sábios da Romaharshana. E quando ele chega, né, com o seu séquito, né, todas aquelas autoridades ali, né, todas aquelas pessoas, no Ganges, né? Mas na Misharama? Na Misharama. Então, quando ele chega ali, né, todos se prostram, né, reconhecem Balarama, né? Todos se prostram, né? Só Romaharshana, né, que fica lá impassível, né? E ele ainda fica num assento assim mais elevado, né, do que Balarama, né? Uma Vyasasana, um assento assim mais elevado, ele todo se achando, né? Então Balarama, ele se coloca na posição, né, realmente do mestre espiritual, né? Porque ele diz, Balarama, olha, o Romaharshana, ele se comporta como alguém que lê as escrituras e não as compreende, né? Ele se comporta como alguém que, como se fosse estar lendo um papel, lendo um roteiro de um teatro, né? Ele está representando um papel, né? Internamente, ele não tem a realização. Externamente, ele se coloca como um ator, né? Balarama diz isso, né? E ele não suporta essa posição, né? Então ele dá o exemplo, né? Dá o exemplo daqueles que não têm a humildade, né? Não tem humildade perante a suprema personalidade de Deus, né? Perante os Vaishnavas, perante as grandes personalidades, né? Eles não têm humildade, né? É pura arrogância, né? Falso orgulho, falso ego. Então Balarama, como diz, né, ele vai representar isso, é muito significativo, né? Ele pega um pedacinho de palha, né? Ele joga assim, e Romaharshana simplesmente desfalece, né? Então tem que ser mais humilde que essa palha na rua, né? Chaitanya Mahaprabhu diz, né, mais humilde que a palha, mais tolerante que uma árvore, e dá todo respeito aos outros, né? E o Maharashtra não fez nada disso, né? Ele não teve humildade de se prostrar no seu Balarama, o guru original. Ele não teve tolerância, né? Ficou ali intolerante e passivo. E não teve, né? Deu respeito, não deu devido respeito ao seu Balarama, né? Então, nesses 3 passatempos, né? Nukasura, Kalambasura, Maharashtra, né? E Balarama no 15º capítulo, Krishna no 15º capítulo do 10º canto, né? Exalta essa posição de Balarama como o Adiguru, o mestre espiritual original, como aquele que é a origem de todos os avatares, né? Inclusive Vyasadeva. O Maharashtra era discípulo de Vyasadeva. Olha que incrível! Ele é discípulo de Vyasadeva, mas se colocou numa posição que não honra o próprio guru dele, Vyasadeva, que o próprio Vyasadeva se prostra ao seu Balarama, né? Então, essa posição exaltada do Senhor Balarama, aquele que é o melhor amigo de Krishna, aquele que está sempre servindo a Krishna, aquele que é o irmão querido do Senhor Krishna, e aquele que é o mestre espiritual original, essa posição de Balarama. Então, quando estamos assim para lembrar desse dia maravilhoso, temos que lembrar desses aspectos, né? Esses aspectos espirituais que podem, assim, dizem que como nós, nesses dias são tão auspiciosos que abrem as portas, né? Abrem os portais para o mundo espiritual. Então abre uma oportunidade, né? Para que nós possamos, né, orar a sua Balarama, né? Para que Ele nos dê toda essa reverência para com Krishna, essa amizade para com Krishna, né? E esse parentesco para com Krishna, e nos colocamos como os discípulos, né?
né? Servos do Senhor Balarama, do mestre espiritual, né? Temos sempre que honrar o nosso mestre espiritual, onde quer que formos, né? Não nos colocamos numa posição, como o Maharshi, né? De falso orgulho, né? Nos colocando como superiores, né? Não, sempre o nosso guru é superior, né? Sempre, né? Somos servos dos Vaishnavas, somos servos dos devotos, somos servos de todas as entidades vivas, né? Porque todos são servos eternos de Krishna, né? Então sempre nos colocamos nessa posição de humildade, de tolerância e respeitando a todos, né? Então, quando Balarama vem como Nityananda Prabhu há 500 anos, né? Ele vem com esse humor ainda mais exaltado, né? De servidão mais exaltada ainda, né? Que Balarama é dito, Nityananda Prabhu é dito, né? Que ele que inaugura a Sampradaya, né? Porque quando Chaitanya Mahaprabhu ele disse para Nityananda Prabhu para ele pregar isso aqui, né? Ó, fale sobre Krishna, né, para as pessoas, fale para as pessoas adorarem o Senhor Krishna, fale para as pessoas servirem o Senhor Krishna, fale para as pessoas ouvirem a palavra de Krishna. Quando Nityananda Prabhu sai para pregar, ele prega ainda um aspecto mais confidencial. Ele vai, em vez de falar isso, ele fala, não, ele bate de porta em porta. Nityananda Prabhu Balarama, Nityananda Balarama, ele prega assim, nossa, por favor, adorem o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Por favor, ouçam Chaitanya Mahaprabhu. Por favor, ele pede isso, né, de uma forma tão humilde, né? A própria superior personalidade de Deus, essa que é a origem de todas as almas no mundo espiritual, no Vaikuntha, aquele que é a origem de todo o Chaturvyuha, a origem de Narayana, é a origem de Mahavishnu, é a origem de todos os avatares. Ele se coloca numa posição tão humilde que devemos ficar envergonhados com isso, né? Como que pode, né? Nós nos colocamos numa posição tão arrogante, né? Às vezes nos considerando como donos desse mundo, né? Queremos explorar esse mundo, desfrutar desse mundo, mas Balarama, quanto prazer, ele está ali para servir a Krishna. É ele que dá o prazer a Krishna, né? Ele está ali servindo a Krishna. Ele está dando tudo pela causa de Krishna, tudo pela causa de Chaitanya Mahaprabhu, tudo pela causa para que nós, né, almas estamos condicionadas nesse mundo, possamos assim reverter algum tipo de atenção para essa mensagem, né, que está vindo do mundo espiritual, né? O próprio Nityananda, o próprio Balarama vem aqui e implora, ele bate de porta em porta, e ele implora as pessoas para que elas, por favor, né, sigam esse caminho, né? Então, falar de Balarama assim, eu estou falando isso superficialmente, né? Porque Balarama é muito mais profundo, muito mais. Né? Então, como Shesha, né? Tem milhares de capelas, milhares de bocas, como ele fica glorificando Krishna, né? Fica glorificando eternamente, nunca chega ao fim de suas glórias, né? Nunca chega ao fim de suas glórias. E imagina, nós temos que glorificar, assim como tem o Duryodhana, ele pergunta para Garga Muni, né? Quais são os nomes de Balarama, que Duryodhana é discípulo, né, de Balarama, né? Ele pergunta quais são os nomes de Balarama. Eu quero saber. Garga Muni fala, nossa, são milhares, eu vou te falar só 1000, né? Eu só vou te falar 1000, mas são infinitos, né? E tem esses 1000 nomes lá. Então imagina, nós podemos ficar glorificando o Senhor Balarama por dias e nunca chegar ao fim, né? Mas ele é a força dos fortes, né? Krishna é a força dos fortes, é o próprio Balarama. Krishna não tem diferença de Balarama, né? Mas eles têm algumas características diferentes, né? Físicas diferentes, né?
Balarama, ele é branco como a lua, né? Sem nenhuma mácula. Às vezes nós olhamos a lua e vemos que tem algumas manchas, né? Mas Balarama nem isso tem. Ele é aquela lua cheia que é toda luminosa, sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha, né? Ele nasce quando Rohini, quando Balarama nasce, Rohini, né? Ela vê que ele é branco como uma lua cheia, Purnima, né? Ele é da cor de um quartzo branco, um cristal. E o cabelo dele é de uma nuvem escura, como Krishna, né? E seus olhos são belíssimos, como lótus, né? E todos ficam tão encantados quando Balarama surge. Então temos que ficar encantados no nosso coração, porque hoje é um dia muito exaltado. Hoje é o dia que vamos glorificar, estamos glorificando Balarama. No finalzinho já, 5 minutos. Então hoje o dia é muito auspicioso, né? Posso contar aqui um passatempo final, né? Antes tarde. Né? Então, tem um passatempo sobre a esposa de Balarama, Revati. Estão aí preparando o Varuni, né? E Varuni também é uma das esposas de Balarama, né? Quando vem como Nityananda, há 500 anos, então vem Vashuda, né, como esposa de Nityananda, e Janavi mata como a outra esposa. Vashuda é Varuni, né? E Janavi é Revati. Então, essa Revati, né, no 9º canto do Bhagavatam, né, no 10º canto não fala nada das esposas de Balarama, né? Mas no 9º canto tem uma menção, né? Quando fala das dinastias, né, até chegar à dinastia de Krishna. Então conta a história, né, que essa Revati era tão bela, tão cheia de todas as qualidades, todas as qualidades, que o seu pai não encontrou nenhum pretendente nesse mundo para Revati. Ele não encontrou ninguém era qualificado para desposar Revati, né? Aí ele falou assim, quer saber de uma coisa? Vamos pegar aqui um aeroplano, um aviãozinho, vamos para Brahmaloka. Vamos lá para Brahmaloka, vamos falar com o Sr. Brahma, só ele pode resolver esse assunto. Brahma é o criador, né? Imagina, aquele que nasce do lótus de Garbhoda Vishnu, que é uma das expansões do Balarama. Então quando ele chega lá, né, ele bate lá, deve ser, né? Entra lá, bate no palácio do Sr. Brahma, e eu quero falar com o Sr. Brahma, né? Aí os servos lá dizem assim, né? Ó, você vai ter que esperar um pouquinho, porque o Sr. Brahma está assistindo aí uma apresentação dos Gandharvas, que são músicos, né? Aí está lá esperando, né? Aí, imagina, nesses planetas assim, né, tão elevados, ninguém tem pressa de nada, né? Ninguém tem pressa de nada. Então lá, tudo bem. Ele está lá esperando. Aí daqui a pouco acaba lá assim, aquela apresentação, o Sr. Brahma vem, o que você quer? Sr. Brahma, por favor, deu todas as honras lá. Eu preciso resolver um problema, eu não consigo achar um pretendente para Revati. Eu não consigo. É muito difícil para encontrar, não tem ninguém qualificado. Então me indique alguém lá no planeta, eu não estou conseguindo. Me indique alguém lá nesse planeta Terra que eu possa indicar como para ser esposo de Revati, minha filha, tão querida. O professor Brahma falou assim, eu poderia até falar, né? Só que tem um problema. Quando você vem para cá, para esses planos celestiais, né, muito elevados, existe uma disfunção do espaço-tempo, né? Quem já viu o filme Interestelar, né? Quando aquele cara que vai na espaçonave lá para um lugar distante, quando ele volta, a filha dele está com 80 anos e ele está com 30 anos. Né? Então imagina, quando ele chega em Brahmaloka, isso aconteceu com Maharaj Katwanga, também aconteceu com
aquele que solta o fogo, Mutyukunda, aconteceu isso também. Eles foram guerrear nos planetas celestiais, quando voltaram já passado muito tempo. Então o Sr. Brown falou assim, ó, tem um problema, já passou muito tempo lá no planeta Terra. Passou 27 ciclos de yugas. 27 ciclos de 4 yugas. Né? E porque ficou muito tempo lá aquela apresentação dos Nandharas, né? Aí ele falou assim, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Ele falou assim, ó, o Brahma falou assim, nem teu reino existe mais. Agora no lugar onde era o seu reino, é Dwaraka. Existe uma cidade chamada Dwaraka. Não é mais a seu reino. Né? Mas, para sua sorte, existe alguém muito qualificado nessa cidade mesmo de Dwaraka. Sr. Balarama. Sr. Balarama é a pessoa indicada. Então, quando esse Maharaj vem com Revati de volta, né? E ele oferece, né, Revati, que é a eterna esposa. Né? Na verdade, nos planetas espirituais, ela é a eterna esposa do Sr. Balarama, nesses passatempos de Dwaraka, não em Vrindavan. Então, o Sr. Balarama a aceita, né, como esposa, só que tem outro problema. Como ela era de uma era muito distante, ela era enorme. Ela era muito mais alta que Balarama. Né? Ela não era adequada para aquela era. E o que o Sr. Balarama faz? Né? Ele pega seu arado, né? Ele encosta na cabeça de Revati e ela diminui até o tamanho, né, da era indicada. Né? Isso é muito interessante. Né? Então, gente, chegamos ao finalzinho. Então, obrigado a todos. Né? Vamos todos glorificar, né, até o fim do dia. Até de Amasta, né? Vamos glorificar aí o Sr. Balarama, o Sr. Nityananda e Gurudeva. Né? Então, todas as glórias, a Srila Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada, Hari Hari Bol.